os novos bichinhos. Saí da Pets, fiz minhas comprinhas aqui. Eu não faço uma viagem com bicho que não cai um temporal. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. A minha vida tem sido uma caixinha de surpresas desde que eu vim morar aqui no sítio. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de animais, sempre gostei. Meu sonho era ter uma fazenda quando era criança, e aí manter uma fazenda é uma coisa muito complicada e eu não consigo trabalhar com animais de corte porque eu tenho eles como bichinhos de estimação, então não daria certo ter uma fazenda, a não ser que fosse de frutas, legumes, essas coisas de vegetais. E aí eu não tinha planos de ter aves tão cedo. Eu tinha plano de ter mais pra frente um viveiro que eu pegaria animais que nem aconteceu com essa duplinha que acabou de chegar na quinta-feira. Hoje é domingo, e elas chegaram na quinta-feira à noite. E eu tinha planos de situações como essa que o dono não pode mais criar, não pode mais cuidar por algum motivo. Eu ia montar um viveiro e ia passar a aceitar esses animais que ficariam sem casa, que não tem pra onde ir. Mas era um plano futuro. E eu também tenho vontade, a única ave que eu tenho vontade de comprar é uma ave rapinante, tipo coruja, gavião, essas coisas. Eu sempre tive vontade de ter um desses animais. Mas também isso era um plano muito futuro, não era pra agora. Nem um pouquinho, nada disso era pra agora. Eu adotei, eu não comprei, eu não ganhei. Eu adotei essa duplinha aqui, fofinha. Elas são muito fofinhas mesmo. Pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e eu tenho um estúdio de pilates, então tenho muitos alunos. E uma delas mandou mensagem pra mim na quarta-feira à noite, eu tava chegando em casa. E aí me contando a história dessa duplinha aí, que é a senhora que cuida delas não poderia mais ficar com elas. Essas duas têm só 4 meses. Eu falei assim, bom, eu até topo, mas eu não posso topar sozinha porque eu tenho o Richard, que é meu noivo. E como eu trabalho em outra cidade, tem pelo menos 2 dias da semana que com certeza vai ficar pra ele cuidar. Então ele tem que topar. Aí liguei pra ele, conversamos sobre o assunto e ele topou. E aí as duas vieram pra cá. E aí, a partir do momento que ele falou, beleza, vamos adotar, eu virei a madrugada inteirinha assistindo vários vídeos sobre calopsitas, porque eu nunca tive calopsita. Eu tive papagaio, que eu herdei do meu avô, que foi uma história um pouco complicada, porque meu avô viveu com ele durante 32 anos, 34 anos, uma coisa assim. Eu herdei ele na época que eu tava na faculdade, morava no apartamento, trabalhava o dia inteiro. E o papagaio, ele vivia em quintal, solto, e eu tinha que manter ele na gaiola, e ele só saía quando eu tava em casa, só que eu chegava tarde em casa. Então ele só saía, na realidade, de final de semana. O bicho que foi acostumado 32 anos solto, eu achei muito cruel manter ele nessa vida. Eu não sabia que eu ia ter o sítio, eu nem sabia que existia esse sítio. Foi uma coisa que eu herdei depois de muito tempo. Então, se eu soubesse na época, eu jamais teria doado o papagaio. É uma das coisas que eu me arrependo. Enfim, a gente não pode mudar o passado. E eu também tive 2 periquitos australianos quando eu era muito pequena, então não conta. Então eu fiquei vendo a madrugada inteira vídeos no YouTube pra poder saber como cuidar delas da melhor maneira possível. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou ter um animal que eu nunca tive, que eu não conheço. Até os animais que eu tenho, eu de vez em quando dou uma estudada sobre eles. Pra não fazer essas besteiras que as pessoas fazem por pura ignorância e pura preguiça de estudar um pouquinho o bichinho. Então eu quis estudar e tem 3 canais que eu gostei muito, muito mesmo. Que é da Brenda Brás, se eu não me engano o nome. Sítio das Calopsitas, esse é especificamente sobre calopsitas. A Brenda Brás também, se eu não me engano, é sobre calopsitas. Ela tem uma calopsita que ela explica muita coisa sobre ele. Mas eu não sei se é só sobre calopsitas, eu não olhei o canal dela inteiro, eu só vi os vídeos que eram de calopsitas. Mas o Sítio das Calopsitas entende muito mais, porque ela é uma criadora de calopsitas. E eu assisti um outro canal que fala sobre pássaros, mas é principalmente focado em periquitos australianos. Mas a base é muito parecida, bagunceira. É muito, muito semelhante, tem algumas mudanças, obviamente. Que é da Batatube, que esse é um canal extremamente fofo. Muito fofo, mesmo que você não vá ter uma calopsita, mesmo que você não vá ter um periquito australiano.
é gostoso de assistir o canal dessa menina. É muito gostoso mesmo. E aí, depois de não ter dormido nada, né? Eu acabei acordando, indo pro trabalho no dia seguinte, e na hora do meu almoço eu fui lá fazer umas comprinhas pra elas. Porque, o que acontece? Essa senhora, ela falou que ela tinha uma gaiola gigante, que é essa que tá aqui comigo agora, que ela não usava, que tava jogada num canto, e que a gaiola que ela usava pras calopsitas era uma gaiola pequena. E perguntou se eu não queria ficar com a gaiola grande, eu falei que sim. Eu prefiro porque depois eu vou construir um viveiro pra elas, mas até eu construir elas têm espaço, né? E até elas se acostumarem comigo, eu não vou conseguir soltá-las. Então, tem todo um processo aí envolvendo. Então, eu achei melhor ter uma gaiola grande, aceitar a gaiola grande. Só que, toda vez que alguém fala que tem uma gaiola aí jogada num canto, o que você pensa? Não tem nada na gaiola, que ela vem totalmente depredada, né? Então, eu passei na Pets e fui fazer algumas comprinhas pra elas, inclusive de ração que eu comprei da Nutrópica, que foi a que a maioria das pessoas me indicaram, pra poder cuidar delas, já tendo a ração, já tendo. Aí depois de fazer essas comprinhas, eu voltei pro trabalho, e depois eu só fui buscá-las à noite, era umas 8 horas da noite quando eu fui buscá-las, porque a minha última aula eu acabei dando um jeitinho, e aí eu saí um pouquinho mais cedo, porque normalmente eu saio às 9 do trabalho. Mas eu saí às 8, pra não buscá-las tão tarde assim, pegar a estrada com elas tão tarde. Essa senhora, ela me ofereceu uma caixinha de transporte pequenininha. E essa aqui, que eu vou devolver na segunda-feira, né? Quando eu voltar pro trabalho. Tem uma cordélia aqui atrás, que é escandalosa. Vamos ver se eu não vou ter que fechar a janela pra ela parar de pentelhar. Então, vamos lá. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, ela tem 3 gatinhos que foram os meus que eu fui cumprimentar, né? Afinal de contas, o gato é que manda na casa, né? Então falei com as... Não sei se são gatinhas ou gatinhos, ou se são gatinhos e gatinhas. Falei com os 3. Vim pra outro ambiente porque a minha gansa, além de estar gritando, é impossível fazer qualquer tipo de vídeo com ela gritando. Mas eu acho que eu estava contando sobre o momento que eu fui conhecê-los pessoalmente, antes de pegar e levar. Esses 3 gatinhos são os primeiros que eu falei, porque gato manda na casa. Pra quem tem gato sabe disso, o gato é o dono da casa, não é a gente, os donos. Eu falei primeiro com os donos da casa, os 3 gatinhos, depois eles já estavam soltos, né? Ficaram com um pouquinho de medo de mim, mas como essa senhora, ela sabe lidar e tudo, então ela mesma pegou as calopsitas, me mostrou como ela pegava, colocou no meu braço, e uma em cada braço e meu ombro, e elas ficaram brincando com essa minha pulseira, com essa outra pulseira que eu também tava com vários anéis. E essas crianças gostam muito de coisa que brilha, né? Gosta de coisa que brilha. Que cansaço! A gente escolheu essa caixa de transporte por ser pequena, não tem como elas terem pânico noturno ali dentro, se baterem, se machucar. É um ambiente novo, né? Então elas estão saindo de uma cidade, de um apartamento, com pessoas que elas conhecem, que tem barulho de carro, que tem cheiro de escapamento, para um lugar que é uma pessoa que elas não conhecem, andar de carro que é uma coisa que elas nunca andaram, que elas só têm 4 meses, e talvez nunca andassem até o fim da vida delas. Não briguem, ir pra uma casa onde elas não me conhecem, né? Elas não sabem quem eu sou, nunca andaram de carro, aí estão vindo pra um sítio que é bem diferente da cidade, bem diferente do apartamento, então eu moro em casa, com muito mato, com cheiro de cavalo, de cocô de cavalo, com muitos animais em volta, então espécies muito diferentes, pássaros muito diferentes, pássaros grandes, pássaros pequenos. Então assim, tudo pra eles é muito novo, então tudo muito assustador. Então a gente resolveu colocar eles nessa caixinha menor. E dessa caixinha menor, depois quando elas chegaram, eu falei assim, não vou nem mexer com elas hoje, porque não vai prestar, vou só colocar. E chegou, sei lá, devia ser umas 11 horas aqui, umas 11h30. Aí coloquei elas na gaiola e só fui ver elas no dia seguinte. Eu abri a caixinha, elas não queriam sair, tive que tirar cada uma na mão, uma por uma, né? Estavam bem assustadas, então eu deixei sem praticamente nada na gaiola. E não coloquei comida, não coloquei água, não água eu coloquei. O resto eu não coloquei nem esse potinho de água, coloquei um outro potinho de água, não lembro. Então no dia seguinte que eu fui realmente brincar, conhecer, falar com as duas, elas têm um comportamento que não é muito comum de aves desse tipo, que eu acho que são pintacídeos, logo que eles chegam, tá? Elas estão muito bem. Isso não é comum, pelo que eu vi em todos os canais que eu pesquisei sobre os primeiros dias da calopsita. Normalmente eles são muito assustados. Então, é normal eles não comerem, é normal eles não brincarem, é normal eles terem pânico noturno, é normal eles não vocalizarem tanto, muito menos serem carinhosos uns com os outros como estão sendo agora. Tá muito bonitinho isso. Esse comportamento que elas estão tendo, eu até tentei gravar esse vídeo ontem, então tem algumas coisas que aconteceram quando eu tava tentando gravar.
o meu cavalo. É muito difícil gravar esse vídeo porque cada hora acontece alguma coisa. Agora foi o Burro e a Maple foram passear. Ontem eu também tentei gravar e foi sufoco, eu não consegui. Mas já tem algumas partes assim que eles caem, que eles brincam, eu vou ver se eu coloco no final do vídeo. Mas enfim, não é normal, eles normalmente ficam muito assustados, é normal a gente não poder mexer nele. Eu costumo ficar 3 a 5 dias até sem comer. É difícil ter regularidade no canal porque eu tenho muitas coisas aqui em casa e tudo interfere em gravar um vídeo. Não existe, é impossível fazer um vídeo inteiro em paz e tipo, sentar, gravar em 15, 20 minutos. Agora 2 cavalos se soltaram, então eu tive que correr atrás de cavalo. É muito cansativo. É muito cansativo gravar vídeo porque eu não consigo ter uma linha só de pensamento para o tempo inteiro. Mesmo com roteiro, não dá, é impossível. É impossível. Esse é o nosso 3º dia juntos, hoje é domingo. Elas já estão brincando. Desde o primeiro dia elas estão brincando, comendo. Elas comem aquele, principalmente o amarelinho. Ele come muito esse, chama-se osso de ciba. Dizem que é bem importante para as calopsitas, para os periquitos, para várias espécies. Também falantes também. Mas se você acabou de adquirir, saiba que não é comum, não espere isso desde o começo. Elas são amansadas, sim, as duas. Porém, tem um detalhe. Não é porque o animal é amansado que ele fica assim no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Às vezes leva semanas pra ficarem assim, tá? Eu dei sorte mesmo. Eu sempre tento dar um nome novo quando eles entram na família. Então eles tinham o nome de Sol e Pérola. E eu acabei alterando. Então, como nós estamos em outubro, é o mês das bruxas, e nasceram em junho, aproximadamente, foi em junho que eles nasceram, eu resolvi homenagear essa época do ano. E são as 2 estações que eu mais gosto também, então eu resolvi dar o nome de Yuli, o amarelinho com branco, e Mabel, o cinza com amarelo. Então, Yuli e Mabel. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo assim, com a apresentação de Mabel e Yuli. E é isso. Um vídeo só falando da adoção dessas duas. Oxi! Tu caiu, tranqueira! Tá vamos? Vem, Blood! Tu que é tranqueira? Vem, Blood! Eu não faço uma viagem com bicho que não cai um temporal. É normal. Pega ele desse jeitinho que ele vai gostar. Não pega chacoalhando, não pega em garra de bebê, não pega tipo virando de barriga pra cima. Que não, tá bom?